A palavra teatro é tão rica de significados diferentes, alguns se completando, outros se contradizendo, que nunca sabemos ao certo sobre o que estamos falando quando falamos de teatro. De qual teatro estamos falando? Eu sou André Farias, professor de teatro adulto nas oficinas culturais de Jundiaí, e essa é a nossa 12ª aula. Esse pequeno trecho de um livro que eu acabei de ler para vocês, agora que eu vi que está aqui, é de um autor brasileiro, um dramaturgo que se chama Augusto Boal, que a gente já está estudando ele há um tempinho. Ele fala nos Jogos para Atores e Não Atores. E eu vou continuar lendo um pouquinho porque é muito importante para a nossa aula de hoje. Antes de mais nada, teatro é um lugar, um edifício, uma construção especialmente projetada para espetáculos, shows, representações teatral. Nesse sentido, o termo teatro engloba toda a parafernália da produção teatral. Cenografia, cenário, né? Luz, iluminação, figurinos, etc. E todos os seus agentes, autores, atores, diretores e outros. Teatro pode ser também o lugar onde se passam certos acontecimentos importantes, cômicos ou trágicos, que somos obrigados a assistir de uma certa distância, como espectadores paralisados. Teatro do crime, teatro da guerra, o teatro das paixões humanas. E é desse teatro que a gente vai falar hoje, o teatro dramático, diferente do teatro épico. Dentro do teatro dramático, a gente tem a comédia e a gente tem a tragédia, né? A gente tem o drama, né? Quando a gente fala, nossa, a pessoa está fazendo drama. Ah, meu Deus do céu, você não lavou a louça e a gente combinou. Mas é um exemplo que a gente está acostumado a ter às vezes na nossa casa, né? Essa aula, essa 12ª aula, se você está pegando só agora, você precisa assistir a 10ª e a 11ª para a 12ª. É tudo um complemento, tá? Como a gente combinou, essa aula é mais teórica e na próxima a gente vai ter mais uma prática. E claro, um conteúdo a mais, um complemento a mais. Segundo o dicionário do teatro, aristotélico, que é o que a gente vai falar muito hoje, é um termo usado por Brecht, que a gente comentou dele já, né? O teatro épico, e retomado pela crítica para designar uma dramaturgia, que se vale de Aristóteles. Dramaturgia baseada na ilusão e na identificação. O termo tornou-se sinônimo de teatro dramático, teatro ilusionista ou teatro de identificação, tá? Na 10ª aula, a gente falou um pouco sobre a diferença do teatro dramático e do teatro épico. Na 11ª aula, a gente falou mais sobre o teatro épico e eu propus um exercício para vocês fazerem em casa relacionado ao teatro épico. Eu quero saber se você tem alguma dúvida sobre a 10ª aula e a 11ª e se você conseguiu fazer o exercício épico da 11ª aula. Se foi legal, se não foi, se foi divertido, se não foi, se você conseguiu achar o que você queria ou não, se você adaptou, né? Então, eu fico bem curioso, me manda um zap no 11 997 09 3892 pra gente conversar. No dicionário do teatro, começando a falar sobre o drama e o épico, nessa aula eu vou postar uma foto da diferença do drama, do teatro dramático e do teatro épico, de acordo com o dicionário de teatro, tá? Na aula passada eu postei uma foto, vou passar agora então essa foto, falando sobre a diferença do teatro dramático e no teatro épico a partir do livro O Teatro Épico, tá bom? Bom, aqui no dicionário do teatro, teatro épico, tá escrito assim, ó, teatro dramático e épico. Épico dramático. O dramático é um princípio de construção do texto dramático e da representação teatral que dá conta da tensão, das cenas e dos episódios da fábula rumo a um desenlace.
catástrofe ou solução cômica, e que sugere que o espectador é cativado pela ação. O teatro dramático é o da dramaturgia clássica, do realismo e do naturalismo, da peça bem feita. Ele se tornou a forma canônica do teatro ocidental desde a célebre definição da tragédia pela poética de Aristóteles. Eu falei desse livro na aula passada, ou na aula retrasada, da poética do Aristóteles. O teatro também ele é chamado de teatro aristotélico, que é esse teatro que é o diferente do teatro épico. Tá? Aristóteles diz, né? Imitação de uma ação de caráter elevado e completo, de uma certa extensão. Pensa numa peça grande, com começo, meio e fim. Imitação que é feita pelas personagens em ação, e não através de um relato, como no teatro épico, né? E que, provocando piedade e terror, opera a purgação própria e tais emoções. Entende um pouquinho? Complementando um pouco o que a gente falou nas outras aulas? Agora, como eu disse, a diferença do teatro épico para o teatro dramático dentro do livro do Dicionário do Teatro. Teatro dramático, a cena é o lugar da ação. No teatro épico, a cena não é transfigurada pelo lugar da ação. Ela exibe sua materialidade, seu caráter ostentório e demonstrativo. Ela não encarna a ação, mas a mantém à distância. Acontecimentos presentes, passados. No teatro dramático, o acontecimento se desenrola à nossa frente, num presente imediato, que a gente já conversou sobre isso, né? Quer-se fazê-lo reviver para nós. Ele se limita a momentos excepcionais da atividade humana, crises, paixões. No épico, o acontecimento passado é reconstituído pelo ato da narração. Quer-se expô-lo a nós, com vagar. Ele constitui uma totalidade, pode ser formado por um conjunto importante de fatos. Tem todo aquele processo dos flashbacks, da narração do ator, da narração da personagem. Do ponto de vista da representação. No teatro dramático, a ação e sua reconstituição coincidem perfeitamente no tempo e no espaço. Elas são apresentadas sob a forma de um intercâmbio entre um eu e um tu. No teatro épico, o narrador apaga-se diante do ele fictício das personagens, distancia-se das ações das personagens que ele apresenta como vozes exteriores. No teatro dramático, falando da ação da fábula, desenrola-se diante de mim. Forma um conjunto que se impõe a mim e que não poderia ser retalhado sem perder toda a substância. A ação dramática se move diante de mim. No teatro épico, o narrador não é apontado na ação, e sim conserva toda a liberdade de manobra para observá-la e comentá-la. Eu giro em volta da ação épica e esta parece não se mexer. A atitude do leitor-espectador. No teatro dramático é de submissão. Por quê? Fico fascinado pela presença sensível do dramático. Minha imaginação perde toda a liberdade. Uma perpétua inquietude acende-se em mim e em mim se mantém. Todo olhar para trás, toda reflexão me é proibida, pois sou arrastado por uma força estranha. Entende o que ele está falando aqui? Que ele não tem... que ele está vendo aquilo. Aquilo está mostrado na frente dele, ele não tem como, por exemplo, imaginar outra coisa, ou qual a minha ação em relação a isso. Que agora no teatro épico, o texto é liberdade. Posso caminhar com um passo desigual, de acordo com minha necessidade subjetiva. Posso atravessar mais ou menos. Posso andar para frente ou para trás. Quem conta conserva uma liberdade serena. E na atuação? No teatro dramático, a atuação é dada diretamente com a ilusão de uma ação real. E no épico, o ator, por sua atuação épica, deve, se não impedir, ao menos tornar difícil a identificação contínua do espectador
com sua personagem. Ele mantém a figura à distância, não a encarna. Sim, a mostra.